Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês sobre função quadrática. Vamos ver, primeiro, o estudo do gráfico, mas, caso você tenha caído direto nesse vídeo, aconselho você a voltar no primeiro vídeo dessa playlist, para poder entender bem tudo que nós vamos falar e tratar a partir daqui. Então, vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu vou observar é o comportamento gráfico com relação ao coeficiente A. Nós sabemos que a função quadrática ela é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. De forma indireta, nós já sabemos porque no vídeo anterior eu cheguei a comentar com vocês. O coeficiente A pode ser responsável pela concavidade e também pela forma dessa concavidade. Mas como assim? Vamos ver. Quanto à concavidade, eu tenho aqui em azul, nesse primeiro gráfico aqui em cima, eu tenho uma função f de x que é igual a menos x ao quadrado. Ou seja, o meu A ele é igual a menos 1. Correto? Correto. No vídeo anterior, eu vi que quando A for menor do que zero, eu vou ter a concavidade, ou seja, eu vou ter esse U, entre aspas, de cabeça para baixo. Então, quando A for menor do que zero, eu tenho concavidade para baixo. Até aí, nenhum mistério, né? Nessa segunda função aqui embaixo, eu tenho a função gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, o meu A é igual a 1. Eu vi também no vídeo anterior que quando o meu A for maior do que zero, a minha concavidade, o meu desenho do gráfico vai estar para cima. Então, revisando, se o meu A for menor do que zero, igual nesse exemplo aqui, que eu tenho menos 1 como A, a minha concavidade é voltada para baixo. Se eu tenho o meu A maior do que zero, igual o exemplo aqui embaixo, em que o A é igual a 1, a minha concavidade é voltada para cima. Mas nós temos agora, além da concavidade que a gente já tinha tratado antes, nós temos quanto ao formato dele. Olha só esses três gráficos representados no mesmo eixo. Eu tenho aqui em vermelho um gráfico f, que é essa função, f de x igual a 2x ao quadrado. É esse em vermelho. Em verde, eu tenho uma função h, que é x elevado ao quadrado. E em azul, eu tenho essa função g, que é igual a metade de x elevado ao quadrado. O que eu consigo observar? Quanto maior for o meu A, menor vai ser a distância entre os ramos da minha parábola. Cada ladinho desse aqui, até chegar aqui embaixo, se chama ramo da parábola. Eu tenho aqui um ramo e para o outro lado eu tenho outro ramo da parábola. Então, a distância entre os ramos, quanto maior for o meu coeficiente A, que nesse caso da função em vermelho aqui, a minha função f, é igual a 2, quanto maior for o meu coeficiente A, menor a distância entre os ramos da parábola. Em outras palavras, a parábola é mais achatadinha, né? O desenho é mais achatado. E quanto menor for o meu coeficiente A, igual nessa função em azul, que é a função g, quanto menor for o coeficiente, maior vai ser a distância entre os ramos da parábola. Ou seja, maior vai ser a abertura da parábola, mais larga vai ser a minha parábola. Então, revisando, quanto maior o coeficiente A, mais estreita é a parábola. A distância entre os ramos é menor. Quanto menor o valor de A,
maior é a distância entre os ramos da parábola. Mais larga, mais gorda, né? Ela é. Beleza? Então, anotem aí, ó. Quanto maior o A, mais fechada fica a parábola. Quanto maior o A, mais fechada fica a parábola. Muito bem, muito bom. Vamos dar continuidade agora. Vamos ver as raízes da função quadrática. Sim, gente, como na do primeiro grau, na do segundo também vai existir raiz, tá? E o que é a raiz da função? Olha o que eu escrevi. Determinar a raiz de uma função é calcular os valores de x que satisfazem a equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero, que podem ser encontradas através do teorema de Bhaskara ou pela fórmula da soma e produto das raízes, né? Olha só, a função de segundo grau nós sabemos que é f de x igual a ax² mais bx mais c. Quando eu peço os zeros da função ou então a raiz, igualzinho na função do segundo grau, eu quero os valores de x para que y seja igual a zero, ou seja, para que o resultado da minha função seja zero. Então, acabo obtendo uma funçãozinha, uma equação. Então, acabo tendo uma equação do segundo grau, que eu vou ter que resolver. Vamos ver o exemplo como faz? Vamos sim, olha só o exemplo. Determine o zero das funções, ou seja, eu quero o zero de cada uma dessas funções. Vamos fazer primeiro para a letra A. O zero da função da letra A, ou seja, eu quero que f de x seja igual a zero. Então, eu vou ficar com x² menos 6x mais 5 igual a zero. Professor, eu sou bom em Bhaskara. Posso fazer por Bhaskara? Pode. Professor, eu já sou bom por soma e produto. Posso fazer por soma e produto? Pode. Professor, eu preciso saber as duas? Sim, você deve saber fazer das duas formas, porque às vezes o problema restringe que tem que ser feito de uma determinada forma. Aí se você só sabe, e se você está só habituado de uma forma, quando precisar fazer da outra, vai dançar e não vai conseguir fazer. Então a letra A eu vou fazer por Bhaskara. Eu sei que o A vale 1, eu sei que o B vale menos 6 e eu sei que o C vale 5. O delta, que é o meu discriminante, opa, guarda isso aí, que isso aí vai ser importante daqui a pouco. O meu discriminante é igual a b² menos 4ac. Então, o delta vai ser igual. O b vale menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Só substituir os valores. Então, meu delta vai ser igual, meu discriminante. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então, meu discriminante é igual a 16. Lembra, quando delta é maior do que zero, quer dizer que eu tenho duas, exato, raízes reais iguais. E como eu determino? Qual que é a fórmula de Bhaskara? Oposto de B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vou simplesmente substituir os valores. O B vale menos 6. O oposto de menos 6, mais 6. Mais ou menos raiz de delta. Delta vale 16. Dividido para 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então, o x', que é a primeira raiz dessa equação, vai ser 6 mais raiz de 16, 4, sobre 2, que vai ser igual. 4 mais 6, 10, dividido para 2, 5. E a segunda raiz vai ser igual a 6 menos 4, dividido para 2. 6 menos 4 vai dar 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Muito bem. Então, as minhas raízes é x igual a 5 e x igual a 1. Se eu pegar na minha função
e trocar o x por 5, ela vai dar 0. Se eu pegar na minha função e trocar o x por 1, também vai resultar em 0. Muito bem. Vamos agora fazer a letra B. Gente, aqui é menos 9, tá? Eu esqueci de colocar, desculpem. Bom, quando eu peço o zero da função, eu quero o valor de x para que g de x seja igual a 0. Então, na letra B, eu vou ficar com x ao quadrado mais 8x menos 9 igual a 0. Soma, eu sei que é o oposto de B sobre A. E produto, eu sei que é C sobre A. Bom, o A como vale 1, então a soma vai ficar só o oposto de B, que é menos 8. Como A é 1, então o produto vai ficar só o C, porque, né, 9 dividido para 1 vai dar 9. Acabou aí. Essas são as raízes? Não, eu vejo muita gente errando. Essa é a soma e o produto das raízes. Agora, me falta determinar o quê? Me falta determinar quais são essas duas raízes, que somadas dá menos 8 e multiplicadas dá menos 9. Muito simples. Menos 9 e 1. Menos 9 mais 1, menos 8. Menos 9 vezes 1, menos 9. Então, as raízes são essas. São os dois valores de x que vai resultar a função em 0. Por isso, gente, que a função é de segundo grau. Como eu disse lá na playlist de primeiro grau, a função é de primeiro grau porque só tem uma raiz. Já de segundo grau é porque ela tem duas raízes. Então, quando eu vou desenhar o gráfico, quer dizer o quê? Que essa função vai passar pelo ponto menos 9 e pelo ponto 1. O gráfico da função é algo mais ou menos assim, ó, muito mal desenhado, né? Mas só para a gente poder entender. Entenderam? Ela vai interceptar em 2 pontos no x. Mas fiquem tranquilos que nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, bem melhor explicado. Vamos então dar continuidade à nossa playlist. Lembra que eu disse para guardar o discriminante, porque vai ser muito importante? Então, o discriminante é o nosso delta, que eu sei que é b ao quadrado menos 4ac. E quais são esses valores de a, b e c? São os coeficientes da minha função do segundo grau. Não é verdade? É verdade, eu sei que todos vocês lembram disso. E lembram também que lá da equação de segundo grau, quando o delta fosse maior do que 0, ele possuía duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais diferentes. Quando ele era igual a 0, ele possuía apenas uma raiz real. E quando ele era menor do que 0, ele não possuía raiz. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque no gráfico, quando o meu A for maior do que 0, eu sei que a minha concavidade é voltada para cima. E quando o meu delta for maior do que 0, quer dizer que ele vai interceptar esse gráfico em 2 pontos do meu eixo x. Esse aqui é o meu eixo x. Ele vai interceptar na raiz 1 e na raiz 2. Quando A é maior do que 0, concavidade para cima, então a representação, o esboço do gráfico é exatamente assim. E quando o meu A for menor do que 0, porém o meu delta é maior do que 0. No eixo x, ele vai interceptar em 2 pontos, tá? Vai interceptar em 2 pontos, porém, como A é menor do que 0, a concavidade é voltada para baixo. E quais são esses pontos? As raízes, x1 e x2. Beleza? Agora, se o meu delta for igual a 0, se ele for igual a 0, a função possui apenas uma raiz real. Então, no meu eixo x, eu só vou ter um pontinho marcado, que é o meu x1 e o meu x2. E se o A for maior do que 0, concavidade para cima,
tocando somente nesse ponto no eixo X. Então, se o meu delta for igual a zero, o meu discriminante for igual a zero, a minha parábola vai tocar em um único ponto no eixo X. E se o meu A for menor do que zero, mas o meu delta igual a zero, eu vou ter também uma única raiz, que é x1 e x2, no eixo X com cavidade para baixo e a parábola tocando em um único ponto do eixo X. Agora, se o meu delta for menor do que zero, meu discriminante menor do que zero, ele não vai possuir raiz real, ou seja, não vai tocar no eixo X. Se o meu A for maior do que zero, vai ser a parábola para cima, sem encostar no meu eixo X. E se o meu A for menor do que zero, parábola para baixo, sem encostar no meu eixo X. Vamos ver agora mais um elemento do nosso gráfico, que é o vértice. Mas que bendito é esse vértice? Gente, o vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função de segundo grau muda de sentido. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de uma função de segundo grau. Ó, vou desenhar aqui assim mais ou menos. Esse aqui é um gráfico. Ó. Observa o quê? Observa que ele vem descendo até chegar nesse ponto aqui. Quando chega nesse ponto, ele começa a subir de novo. E esse ponto é o que nós chamamos de vértice. É esse ponto que é o nosso vértice. Por quê? A partir desse ponto, o gráfico que era decrescente da esquerda para a direita passa a ser crescente. Se vocês não recordam como identificar se um gráfico é crescente ou decrescente, sugiro que depois que acabar esse vídeo, assista a minha playlist sobre função, que eu explico direitinho tanto como montar um gráfico, como também quando ele é crescente, decrescente, a imagem e tudo mais que você precisa saber sobre gráficos, beleza? Então, voltando aqui. O vértice é esse ponto onde muda o sentido da parábola. Ela vinha decrescente da esquerda para a direita, ou seja, os valores de x iam aumentando e os de y ia diminuindo. Quando chega nesse ponto, os valores de x continuam aumentando, porém os de y começam a aumentar. Então, esse vértice, digamos que é o divisor de águas, é onde ele faz a função que era crescente ou decrescente, virar decrescente ou crescente. Beleza? Só que esse vértice tem como a gente calcular os pontos dele e, inclusive, uma relação muito interessante que a gente vai ver. Bom, primeiro vamos ver as coordenadas do vértice. Nós sabemos que qualquer ponto ele tem uma coordenada x e y, correto? Muito bem, exatamente isso. Só que esse ponto é um ponto muito especial, que é o vértice. Então, esse ponto eu posso dizer que existe um x do vértice e um y do vértice. E como eu acho o valor do x do vértice? O x do vértice vai ser o oposto de b sobre 2a. E o y do vértice, professor? Muito simples, vai ser o oposto de delta sobre 4a. Precisa gravar? Precisa. Então, o meu vértice ele vai ter pontos em menos b sobre 2a e em menos delta sobre 4a. Eu guardo isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo. Então, anotem isso aí, deixa bem guardadinho para não esquecer. E existe também uma relação muito interessante. Vocês conhecem, né, a lei de formação. Está aqui a minha lei de formação de um gráfico, de uma função do segundo grau, da forma que vocês já conhecem. Mas existe uma outra lei de formação, que é essa daqui, que vocês conseguem obter conhecendo o x do vértice e o y do vértice. É muito útil, por exemplo, quando o problema te dá apenas as coordenadas do vértice e pede para você calcular
qual que é a lei de formação. Se você não tivesse essa linda manipulação que foi feita na lei de formação, você teria que fazer o quê? Você teria que pegar os valores, igualar aqui, ó, menos B2A, delta dividido para 4A, ia ter que fazer um sistema, ia gerar uma dor de cabeça muito grande que você pode resolver em 2 ou 3 segundos. Por isso que é interessantíssimo guardar essa fórmula aqui também. A nossa lei de formação padrão, que é igualzinha, né, para todo mundo do planeta Terra, tá? Essa lei de formação nós precisamos guardar, mas também podemos guardar essa outra lei de formação que relaciona o coeficiente A com as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Mas esse x aqui, professor, o que é esse x? Esse x é só o x, é a incógnita da função. Igual tem o x aqui elevado ao quadrado, esse é o x da incógnita. Ah, professor, tá meio estranho. Vamos fazer um exemplo? Vamos sim, vamos lá, olha só. Determine as coordenadas do vértice da função. Bom, beleza. Nesse quesito eu quero as coordenadas. Eu sei que o vértice ele é o oposto de B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Vou resolver primeiro o oposto de B sobre 2A, que é o meu x do vértice. Bom, o B está aqui, ó, vale mais 4. O oposto de mais 4, menos 4. 2A. O A está aqui, vale menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 4 dividido para menos 2 vai dar 2. Vou calcular o y do vértice. Y do vértice. Bacana, professor. Como eu vou calcular ele? Muito simples. O y do vértice é oposto de delta. Menos delta sobre 4A. Quanto que vale o delta? Vou pôr dentro de parênteses para não me confundir. Vale b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Botei dentro de parênteses porque esse menos vale para todo mundo que está aqui dentro. Dividido por 4a. Dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Então, menos 16. Menos com menos vai dar mais, com menos vai dar menos. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, dividido para 4. 16 menos 8 vai dar 8. Vezes menos, menos 8 sobre menos 4. Menos 8 dividido para menos 4, mais 2. Menos 8 dividido para menos 4, 2. Então, o meu vértice está nos pontos 2 e 2. Se eu tivesse pedido para vocês, gente, olha que legal, faz um esboço desse vértice. Fazemos, claro. Eu pego um gráfico, marco o ponto 2 e 2. Aqui é o 1, aqui é o 2. Aqui é o 1 e aqui é o 2. Ligo esses dois pontos. Então, esse ponto aqui é o meu vértice. Ah, professor, legal. E agora, o que que você faz? O que que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou pegar, eu sei que o A é menos 1, então a concavidade para baixo. Um esboço seria algo mais ou menos assim. Beleza? Mas o esboço muito mal feito. Depois nós vamos ver direitinho o esboço com a construção de gráfico, beleza? Então vamos lá. Vamos para outro exemplo. Determine a lei de formação da função que tem vértice 5 e menos 3 e passa pelo ponto 3 e 1. Bom, se é vértice, eu sei que o x do vértice vale 5 e o y do vértice vale menos 3. Tá? Bom, lembram da outra lei de formação que eu passei para vocês? Lembra? Que y é igual
A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, vai ser bem fácil. Porque aqui eu tenho as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. E aqui eu tenho um ponto em que eu tenho o valor de x e um valor para y. Vou fazer o quê? Vou substituir isso tudo. Aonde é y eu vou pôr 1. Aonde é x eu vou pôr 3. Aonde é y do vértice eu vou pôr menos 3. E aonde é x do vértice eu vou pôr 5. Então, eu vou ficar com 1 igual a, abre parênteses, 3 menos 5 ao quadrado, mais o y do vértice, que é menos 3. Vou resolver primeiro o quadrado. Então, vou ficar com 1 igual 3 menos 5 vai dar 2. 2 ao quadrado vai dar 4a. Menos 3. Vou pegar esse menos 3, vou passar para o outro lado, vai somar. Então, vai ficar 4 igual a 4a. Logo, a igual a 1. Beleza. Agora, como eu determino a lei de formação? Muito simples. Ó. Y é igual o a, que vale 1, que multiplica x menos. Quanto que vale o x do vértice? 5 ao quadrado, mais quanto que vale o y do vértice? Menos 3. Desenvolvendo o produto notável, eu vou ficar com 1, não precisa aparecer, né? O x vai dar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que vai dar menos 2x, vezes o segundo, que vai dar menos 10x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 25, menos o 3 daqui. Então, o y vai ser igual a x ao quadrado, menos 10x, com mais 22. Então, essa é a lei de formação da função que tem vértice em 5 e menos 3 e passa pelo ponto 3 e 1. Muito bem, vamos para o terceiro e último exemplo, para a gente construir um gráfico bem bacana, sem precisar utilizar a tabela, somente conhecendo a raiz e o vértice dele, que fica muito mais simples. Vamos lá, então. Muito bem, olha o nosso último exemplo. Esboce o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado menos x menos 6. Primeiro, eu vou determinar as raízes através de soma e produto. A soma é o oposto de b sobre a. O a vale 1, então não vou me preocupar, porque qualquer coisa dividido por 1 vai dar aquela mesma qualquer coisa. Então, oposto de b. O b vale menos 1. Então, o oposto vai dar mais 1. O c é menos 6, que dividido para 1 dá menos 6 do mesmo jeito. Acabou? Não. Essa é a soma das raízes e o produto. Agora tem que descobrir quais são as raízes que somadas vai dar 1 e multiplicadas vai dar menos 6. Muito, muito, muito simples. Vai ser o 3 e menos 2. 3 menos 2 dá 1 e 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Pois bem, já descobri as raízes. Qual outra coisa que eu preciso descobrir? O vértice. Receitinha de bolo. Descubra as raízes, depois descubra o vértice. O vértice, ele é oposto de b sobre 2a e oposto de delta sobre 4a. Vértice vai ser igual. Oposto de b, menos 1, vai dar mais 1. Sobre 2a, que vai dar 2. O menos delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 6. Está dentro de parênteses porque o delta é inteiro, é negativo. Então, vale para todos esses números. Dividido por 4. Vamos continuar aqui, né? O vértice vai ser igual a meio. E menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos vezes mais, menos, vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Dividido para 4.
Então, meu vértice vai ser igual a 1 sobre 2 e 1 mais 24 vai dar 25. Então, menos 25 sobre 4. Beleza? Agora, vamos para o gráfico. Vou marcar primeiro as raízes que eu encontrei, que é o 3 e o menos 2. Marcadas as raízes, agora eu tenho que marcar só o vértice. Eu sei que o x é meio, então está aqui. E o y é menos 25 sobre 4. Menos 25 sobre 4 vai dar menos 6,25. Vai estar algo em torno daqui. Ó. Vamos prolongar aqui, porque aqui foi só até o 5. Então, 6 e 7. Vai dar algo mais ou menos aqui. Ó. Aqui é o menos 6 e aqui é o menos 7. 6,25 é aqui, ó, bem próximo do 6. Então, ligando os dois pontos do vértice, eu tenho ele aqui. Para fazer o gráfico, ó, é passando pela raiz, lá no x, vindo até o vértice, mudou de sentido, foi lá na outra raiz e continuou subindo, né? Os ramos da parábola lá, ó. Claro que está desenhado à mão, né? Então fica um pouquinho feio, né? Mas é mais ou menos isso aí. Você desenhando à mão não tem como fugir muito nessa curva aí, ser bem bonitinha. Mas é isso. Se eu pedir para vocês esboçarem o gráfico, não precisa ficar fazendo a conta com uns 5, 6 pontos. Não. Determina as raízes, que é o x1 e x2. Não é bem habituado com soma e produto? Faz o delta. Não tem perigo. Faz Bhaskara. Depois determina onde é o vértice. Determinado isso, é só ligar esses 3 pontos. E muito bem, por enquanto é só. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste esse vídeo que eu vou deixar indicado aqui para você, bem como outros vídeos do canal, e espalhe esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!